Uma chacina em São Paulo. 5 mortes que pararam o Brasil esta semana. Todas as vítimas são da mesma família. A polícia aponta Marcelo, um adolescente de 13 anos, como culpado. Ele também morreu. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, um tio do menino conta como era a vida dos parentes. E diz que não consegue acreditar na culpa do jovem que os mais chegados chamavam de Marcelinho. A reportagem é de Alain Graça, Guilherme Bellarmino e Valmir Salar. Rua Dom Sebastião 42, Vila Brasilândia, zona norte da capital paulista. Dentro destas duas casas que ficam no mesmo terreno, foram encontrados os 5 corpos da família Pesseguini. Eram pessoas que não eram muito extrovertidas, mais tranquilas, tom de voz moderado, enfim, muito educadas, respeitosas. Neiva Damasceno é médica e professora de pneumologia pediátrica na Santa Casa de São Paulo. Nesta entrevista ao Fantástico, ela conta que atendia Marcelo, o menino suspeito de matar toda a família, desde que ele tinha 1 ano e 4 meses. A última vez que a senhora atendeu o Marcelo, quando foi? Há cerca de 2 semanas. E como é que ele estava? Ótimo, como sempre. Marcelo, que fez 13 anos em junho passado, tinha uma doença genética, a fibrose cística, que costuma levar a uma morte precoce. Apesar de os tratamentos terem avançado, ela ainda não tem cura. Ela é uma doença que acomete todo o organismo, mas principalmente o pulmão, porque ela acarreta a produção de uma secreção muito espessa. Qualquer criança que nasceu a partir do ano 2000, ela já tem uma expectativa de vida de pelo menos 40 anos. Marcelo se consultava na Santa Casa de 6 em 6 semanas e tinha uma rotina diária de tratamento. Fisioterapia respiratória e inalações 2 a 3 vezes por dia. Por causa dessa doença, os pais tomaram uma decisão. Uma doença recessiva, quer dizer, ela pode voltar a se repetir se houver um novo filho. Eles optaram por não ter outros filhos. O pai de Marcelo, Luiz, a mãe Andréia e a avó Benedita costumavam se revezar nas idas ao hospital. Esta é uma foto recente do menino, que tinha 1,52 m de altura e 50 quilos. Ele não tinha as chamadas crises respiratórias, que são comuns na doença, e ele atingiu esse início de segunda década de vida em condições excelentes de saúde. E ele era um menino muito educado, muito afetuoso, sorridente. Segunda-feira passada aconteceu o que a médica jamais poderia imaginar. Marcelo, os pais dele, a avó, a tia-avó, Bernadette Oliveira da Silva, foram encontrados mortos, todos com marcas de bala. Até agora, a polícia tem um único suspeito, Marcelo, que a família chamava de Marcelinho. O tio de Marcelo, irmão do pai dele, falou com exclusividade hoje à tarde ao Fantástico. Ele não quis mostrar o rosto. A família dele, para o Marcelinho, era tudo. Ele amava o pai dele, a mãe. O pai dele, para ele, era o herói. Ele era o super-herói dele. A avó ele amava muito, porque foi ela que criou ele, cuidou dele, porque os pais trabalhavam muito também. O senhor afirmaria que o Marcelinho matou o pai, a mãe, a avó e a tia? Todas as evidências levam a isso, todas, independente de laudo. No nosso entender, houve um desencadeamento de emoções do garoto que não sabemos ainda a motivação. Estamos caminhando para isso. O tio do garoto não acredita na afirmação do delegado. Eu acho que ninguém acredita nisso aí. Ninguém na família, os amigos. Os corpos foram encontrados exatamente nestas posições. Na casa da frente do terreno, no quarto, estavam a avó Benedita e a tia Bernadette. Na casa ao lado, num colchão na sala, o pai e a mãe do menino, cada um com um tiro na nuca. E Marcelo, que foi encontrado deitado com um ferimento à bala próximo ao ouvido esquerdo. Na mão esquerda, abaixo do corpo, ele segurava uma pistola .40. A prova é realmente a arma que estava na mão dele, né? Que estava na mão esquerda dele, canhoto. Nestas fotos do mês passado, Marcelo escreve com a mão esquerda. Ele é o menino de capuz cinza. Segundo a polícia, ele matou a família na noite de domingo para segunda. Depois, dirigiu o carro da mãe até a escola, a 5 quilômetros de distância.
Estas câmeras de segurança na rua do colégio gravaram o momento em que o veículo foi estacionado. Era 1h21 de segunda-feira. Não há registro de movimentação até às 6h25 da manhã. Quando Marcelo sai pela porta esquerda do carro, atravessa a rua e caminha, de uniforme e mochila, em direção à escola. Naquele dia, falou a professora, uma das professoras, a senhora, quando criança, alguma vez a senhora magoou seus pais? Né? Ela falou, não. Né? A senhora já dirigiu quando era criança alguma coisa? Porque eu já dirigi um bug. Né? Ela estranhou a pergunta, mas desconversou e não deu mais atenção. De acordo com o melhor amigo, Marcelo Pesseguini disse na segunda-feira que aquele seria o seu último dia na escola. Esse amigo contou que não deu importância porque Marcelo já havia falado isso outras vezes e revelado um desejo, ser matador de aluguel. Ele estava sempre comentando que iria matar os pais, né? De noite, sair com o carro e ir para algum lugar abandonado. Ao 12h05, Marcelo pegou carona nesse carro preto com o pai de um amigo. No caminho, pediu para parar em frente ao veículo da mãe, estacionado na esquina. Foi até lá e pegou um objeto. Ele deve ter deixado a arma do crime no carro e quando ele passou por lá de carona, ele foi lá, pegou a arma do crime e retornou. No carro da mãe, a polícia encontrou luvas de plástico. A carona de Marcelo terminou na porta da casa dele. Ele fala o seguinte, o pai do colega dele, quer que eu aperte a campainha? Não, eles estão dormindo. O delegado tem uma suspeita. Quando ele voltou, viu os pais mortos, aí falou assim, o que eu fiz? Deve ter caído na realidade e tomado aquela atitude de tirar a própria vida. Quando a senhora soube dessa tragédia, como é que a senhora recebeu? Confusa, assustada, chocada. Para mim, ele era uma criança, então, uma doce criança. Como é que a gente pode atribuir um fato tão horrível a essa criança? Segundo a polícia, o menino aprendeu a atirar com o pai e a dirigir com a mãe. É tudo mentira, meu irmão era uma pessoa muito coerente enquanto a isso. O menino nunca mostrou também interesse em nada disso, tanto a dirigir quanto a mexer com armas. Luiz era sargento da Rota, uma tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Andréia também trabalhava na PM, era cabo neste batalhão. Era dela a arma usada no crime, uma pistola semiautomática .40. Para mostrar como funciona essa arma, o Fantástico esteve hoje de manhã neste clube de tiro em Botucatu, interior de São Paulo. Essa pistola de fabricação nacional, ela é usada hoje no Brasil pelas polícias civil e militar. É uma arma de fácil manuseio, travou, ela está em posição de segurança. Destravou, disparou. É uma arma de fácil manuseio, mas requer certa habilidade para atirar. Se for um tiro por vez, de um em um, a pessoa consegue. Agora, uma sequência rápida de disparos, um garoto de 13 anos com essa arma, particularmente até hoje eu não vi. O fato de a perícia não ter encontrado marcas de pólvora nas mãos de Marcelo tem uma explicação. Segundo a superintendente da Polícia Científica de São Paulo. A explosão de resíduos que vai, dependendo da distância da vítima, para cima da vítima, para a roupa da vítima, para as mãos do atirador, para a roupa do atirador. Num revólver, isso é muito, porque o revólver é uma arma aberta. Já uma pistola, ela é feita para esse resíduo não sair. A pessoa pode ter disparado, mas não necessariamente ele dá um resultado positivo. Para considerar o crime esclarecido, a polícia ainda precisa de algumas confirmações. Por exemplo, os pais de Marcelo realmente tinham um bom relacionamento? Eles não vinham sofrendo ameaças de criminosos ou de policiais corruptos? Os parentes do menino estavam dopados quando foram mortos? E qual foi a ordem dos assassinatos? Pelas manchas no corpo do sargento Luiz Pesseguini, os legistas estimam que o pai pode ter morrido até 10 horas antes do restante da família. Este psiquiatra forense do Hospital das Clínicas de São Paulo sugere muito cuidado nas investigações. É muito atípico e é muito estranho pelo fato de não ser comum uma criança matar a família toda.
e se matar na sequência. Independente de provas, independente de evidências de perícia, etc., já recomenda-se muita cautela, né? Porque é o raro do raro do raro. Marcelo usava como imagem de seu perfil em uma rede social a foto de um personagem de videogame, este assassino encapuzado. Com os indícios apontados até agora pela polícia, o que dá para dizer sobre a personalidade do jovem? A rigor, você não pode afirmar que uma criança seja psicopata, porque a personalidade dela não está completamente formada ainda. Com o que a gente tem até hoje, o que dá para dizer é que é muita irresponsabilidade afirmar algum diagnóstico para esse menino nesse momento. Na próxima semana, devem ser divulgados laudos que podem responder à principal dúvida. Por trás desse sorriso, existia um assassino capaz de matar 4 parentes, inclusive os próprios pais? Se confirmar essa tragédia e ele sendo o responsável. O maior desafio que eu já vivi na minha vida. Por quê? Não há relato de uso de drogas, de anormalidade de comportamento. É como se amanhã eu acordasse, pegasse um revólver e saindo promovendo uma chacina. Ou qualquer criança normal, adolescente, pudesse acontecer isso a qualquer instante. E eu acho que isso é assustador. No Dia dos Pais do ano passado, Marcelinho fez uma surpresa para o sargento Luiz. Uma cartinha lá escrita lá com um bilhete e um presente para o pai dele. Pai, você é o melhor pai do mundo inteiro. Eu sempre vou te amar. Um grande beijo e feliz Dia dos Pais.